Fala, turma. Hoje a gente está aqui com João Vitor Palhares, cofundador da CashGo e fundador da Confraria Fora da Caixa. João Vitor é formado em Direito pela PUC Minas, tem alguns cursos de pós-graduação em universidades bastante relevantes fora do país, como a Lisbon Business School, a Oxford Business School, enfim. Depois a gente explora um pouquinho mais esse aspecto aqui da formação acadêmica do João Vitor. Eu queria começar, João Vitor, te dando boas-vindas. Legal tê-lo aqui no nosso podcast de Dono para Dono. Primeiro ponto que eu queria falar contigo, um assunto que a gente estava falando aqui nos bastidores antes, em tese você tem, em tese não, na prática você tem uma função executiva dentro da CashGo, mas você não gosta muito do termo CEO, né? Conta pra gente um pouquinho, então, sobre a tua opinião sobre esses títulos, né? Hoje parece a turma gosta de se intitular CEO alguma coisa. Me fala um pouquinho aí da tua opinião sobre isso. Quiser se apresentar rapidamente antes desse assunto, fica à vontade. Perfeito. Bom, primeiro te agradecer, Bruno, pelo convite. Um prazer inenarrável estar aqui no De Dono para Dono. A gente sempre gosta de participar de iniciativas que tentem democratizar um pouco o conhecimento das pessoas, então é um prazer gigante aqui falar contigo. E sobre esse tema, assim, eu sempre tive uma visão, e talvez seja até um pouco particular minha, talvez a gente está vivendo um hype das pessoas quererem usar CFO, COO, CEO, se não sei o que, ou... e eu nunca gostei de cargo, assim, porque eu tenho uma visão muito particular que você está no cargo, você não é o cargo, então você não é o CEO, você está CEO. Uhum. Ao passo que fundador é algo que é dado, né? Você fundou, você é fundador. Então, assim... eu acho que talvez o fato de não usar cargo, mesmo tendo a função executiva de carregar o negócio pra frente junto com o time, tem muito a ver com isso. Talvez a humildade de reconhecer que você não você está, e pode ser que amanhã você não esteja mais. Então, cumpra suas atribuições, mas sem se apegar ao ego do cargo e tudo mais. Até brinco internamente quando perguntam assim, puta, mas... qual que é seu cargo lá dentro? Eu falo, olha, depende do tipo de assunto que você for tratar. Se for problema, eu sou só estagiário, leva isso pro coordenador responsável que ele resolve, mas brincadeiras à parte, tem muito a ver com essa humildade de entender que não necessariamente isso vai se perpetuar e é só um estado do momento agora. Legal, muito interessante. Eu resolvi começar por aqui porque era o papo que a gente estava falando aqui antes e eu achei bem particular essa opinião, que é meio que o contrário do que muita gente aí hoje em dia prega e faz na prática, né? Mas me conta um pouquinho então antes, assim, da tua história, né? Por que você resolveu estudar Direito? Em que momento você resolveu empreender? É um negócio que você sempre sentiu desde criança? Tem muita gente que desde criança já faz algumas coisas que levam a imaginar que ela vai ser um empreendedor, enfim. É de família? Como que é? Me conta um pouquinho da sua história. Boa, vamos lá. Eu acho que você pegou um ótimo ponto, que é a história do desde criança, assim. Falando um pouco de família, curiosamente eu não tenho histórico empreendedor na família, eu venho de uma família classe média ou classe média baixa, assim. Meu pai sempre foi um excelente exemplo de muito trabalho, mas não tive referências de empreendedorismo. Mas eu acho que eu sempre fui comercial, cara, eu sempre fui de venda. Eu acho que um exemplo muito claro que eu tenho pra mim era um joguinho de PlayStation no colégio que ninguém conseguia comprar e eu tinha, cara. Eu acho que assim, espero que não tenha efeito retroativo pra eu ser preso por isso, mas eu comecei a fazer cópias desse joguinho e vender no colégio, então sempre fui um pouco disso de, puta, dá pra ganhar dinheiro nesse negócio, vamos começar a fazer algo que possa resolver. E isso, sei lá, 12, 13 anos. Então acho que sempre passou um pouco a mensagem de que eu olhava e falava, tem oportunidade de ganhar grana aqui, deixa eu fazer alguma coisa. Eu acho que dali começou. Mas um pouco do direito, que na prática eu não exerci, vem de uma decisão de quando você é muito novo de escolher o que você faz, né? E é a regra do jogo, a gente... em tese, tem que entrar na faculdade assim que a gente sai do colégio, então tinha que tomar uma decisão. Eu sempre tive uma referência boa, que é o meu irmão, que sempre em primeiro lugar em tudo,
tudo que você puder imaginar, de nota de colégio, de faculdade e tal. E ele escolheu direito, então eu falei, cara, eu vou colar nesse cara, porque ele é muito inteligente, então provavelmente o escritório dele vai dar certo. Se eu for advogado também, eu posso fazer alguma coisa dentro do escritório dele. Então o direito veio daí, assim, não tem nenhum outro fundamento claro que seja isso. Tá. Só que, curiosamente na minha história, cara, na hora de prestar o vestibular no final do ano, eu não passei em nada. Mas chuta qualquer faculdade que você quiser de Belo Horizonte, eu não passei em nada. Assim, eu falei, cara, eu sou muito burro, não tenho condição. Todos os meus amigos saindo do colégio, entrando, pô, FMG, BMEC, PUC, enfim, várias outras, e eu não passei em nada. E eu acho que, cara, isso te gera, quando você tem lá seus 17, 18 anos, algum nível de vergonha de você falar, pô, cara, nem na faculdade eu passei, tem um problema aqui. E uma vez que eu não passei na faculdade, eu falei, cara, a minha saída eu não vou ficar só fazendo cursinho aqui 1 ano pra fazer vestibular de novo, vou começar a trabalhar. E aí, pô, moleque com 17, 18 anos, você consegue trabalhar em quê, né? Eu gostava de malhar, sempre gostei de exercício físico, etc. Fui na academia pedir emprego, até então sem meus pais saberem, porque o discurso lá em casa era, cara, você vai ficar no cursinho de 8 à meia-noite se precisar, mas você vai entrar na faculdade, porque um discurso muito conservador em casa, e eu não os julgo, né, porque eu acho que é um pouco da cultura que eles foram criados também, de fazer faculdade, etc. E eu falei, tá bom, fingi que ia pro cursinho, tava oficialmente matriculado e fui ser recepcionista na academia. E, cara, o papel do recepcionista é muito curioso, porque por trás da recepção é venda, né? Você recebe aluno, você vende plano, e eu adorava vender. Eu falei, cara, você é o melhor recepcionista do planeta. E à medida que eu queria vender plano, vinha gente falar comigo que perdeu a ficha de papel. Tá, então, do treino mesmo. Do treino, né? Tá. Assim, o bichinho fazendo lá o exercício e tal. E aí eu falava, cara, se eu saio, a lógica da recepção, não sei se é assim até hoje, mas se eu saio da recepção pra procurar o papel do cara... Você não tá vendendo. Eu não tô vendendo. Eu falei, cara, puta, que saco. E era muito frequente, assim. Eu acho que o papel do recepcionista, ele intercala entre vendedor, psicólogo, às vezes, você fica escutando ali quem tá saindo com quem na academia e quem que tá fazendo o quê, e procurador de ficha, né? Então, assim, eu saía pra procurar, e isso começou a me instigar. Eu acho que junta um pouco daquela história de, cara, tem negócio aqui. Aquele estalo que eu acho que surge, que você fala, cara, tem negócio aqui, é dor, eu tô vendo que é dor, tem espaço pra resolver. E comecei a pensar na possibilidade, na época, isso eu acho que era 2012, então assim, tava começando esse negócio de startup aqui no Brasil, tecnologia e tudo mais, eu falei, cara, por que ninguém nunca digitalizou esse papel que hoje é a ficha da academia? Juntei com mais 2 amigos, começamos a desenvolver o projeto, então eu deveria estar no cursinho, em tese, estava parte de recepcionista, parte entendendo como que eu ia resolver a ficha que era o papel. Mas nessa fase, seus pais já sabiam que você não tinha ido pro cursinho, ou não? Não, eles já sabiam, mas na hora que eu tava, aí, assim... Você tem aquela cabeça de, putz, sou o próximo Mark Zuckerberg aqui, né? Vou montar uma startup, vai valer bilhões e tal. Então eu falei, gente, não preocupa, eu vou passar na faculdade só porque vocês querem, mas meu negócio vai dar muito certo. E, enfim, passei no meio do ano, porque tem 2 vestibulares, então... passei na PUC do meio do ano, em Direito, muito pelo exemplo do meu irmão, mas queria soltar aquele aplicativo para rodar e tudo mais. A gente desenvolveu um software que, resumidamente, a academia contratava, então era um conceito que na época não era tão famoso, mas é o SaaS de hoje, né? A academia contratava, digitalizava toda a ficha dos alunos, ia pro celular deles e cada um com seu login e senha. Fiquei encantado com aquilo. O nosso primeiro cliente, obviamente, era a academia que eu trabalhava. A gente rodou o piloto ali, depois fizemos um pacote de assinatura pro sócio e começamos a prospectar esse negócio. Então eu diria que ali foi o meu primeiro estalo de montar algo de verdade, assim, de pegar uma dor que era, cara, quero vender plano e tem que ficar procurando ficha. Transformar isso numa solução, num sistema e vender isso na rua. Acho que esse conceito foi minha primeira validação. Daí desencadearam várias outras coisas que a gente vai explorar logo mais, mas eu diria que assim... No final do dia, a mensagem que eu entendi com a construção desse sistema para academia cara, para todo processo que hoje é improdutivo e manual, existe uma solução de automatização que alguém vai pagar por isso.
Então, assim, foi quando eu comecei a entender um pouco do conceito de construir negócios, assim. De você falar, cara, eu posso pegar isso, transformar num sistema, ver se o mercado paga por isso, se paga eu tenho um negócio de fato. E assim a gente foi. Esse aplicativo, eu fiquei nesse processo durante 2 anos. Até que eu resolvi sair, foi uma opção minha. Eu nem falo que foi um exit, porque é o termo bonito de falar que vendeu, mas nem sempre essa venda é saudável, né? Verdade. Nem sempre você botou um puta caixa no bolso, não foi o meu caso. Botei algum dinheiro que foi suficiente pra eu morar um tempo na Europa, mas enfim, saí e eu diria que foi super valioso, porque eu era super moleque e já construindo essa solução. Legal. E tudo isso foi antes começou antes de você entrar na graduação, certo? Começou antes. E aí você tocou ainda em paralelo um tempo as duas coisas, a graduação e essa iniciativa sua do aplicativo. Exatamente. Aí, assim, o que eu comecei a notar, Bruno, é muito curioso. Eu sou um bom questionador da graduação como ela é hoje, assim, por N motivos. Eu acho que tem muito valor, mas eu sou um questionador no seguinte sentido. Hoje existe uma regulação de faltas nas universidades que não necessariamente medem a sua capacidade de ser bom naquela matéria ou não, né? Porque pode ser que tenha alguém que não frequenta a aula no que a faculdade desejaria, mas tem a capacidade de pegar aquele conteúdo, destrinchar e bem passar. Então, eu sempre vivi um conflito com isso, de cara... Puta, eu tenho que ir na aula, mas eu tenho uma visita grande numa academia, então foi um pouco conflituoso essa divisão entre o aplicativo e a faculdade. Eu lembro que teve uma época que eu comecei a antecipar a matéria, então assim, eu tinha uma reunião com uma academia para vender o plano, sei lá, 2 da tarde, tinha que correr na PUC 3h30, porque eu tava antecipando a matéria, saía, marcava uma reunião como dono de academia, fica até tarde, 6, 7, 8 horas da noite em outra, e ia montando uma grade louca para tentar antecipar a minha graduação, e eu consegui, eu formei antes do previsto por conta disso, mas eu sempre fui um questionador de falar o seguinte, cara, deveriam estar me medindo pela minha capacidade de responder o que eles me perguntam na prova, e não sobre a minha frequência que eles acham que deveria ser o certo. É óbvio que tem aqui um ponto do respeito ao professor, de você não falar, cara, não vou em nenhuma aula sua e vou conseguir passar na sua prova, então eu acho que é importante, mas eu acho que cada um tem sua particularidade e a graduação deveria ser um pouco mais flexível com isso. Mas no final deu certo, antecipei a faculdade, consegui formar aqui, enfim, e depois que eu fui pra fora. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Juliano Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Audas, e se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente, vamos juntos desenvolver essa jornada. Legal, você tocou num aspecto interessante, talvez um pouco polêmico, que é formação acadêmica, né? Já entendi aí que existe uma crítica explícita em relação ao modelo de presença, etc. Mas tirando esse aspecto, queria entender a tua opinião sobre relevância ou a irrelevância de se ter uma formação acadêmica nos dias de hoje. Assim, tem muita gente que defende, pô, não é tão necessário assim, eu sou um pouco de uma linha mais diferente, um pouco mais tradicional, mas também hoje aqui não é muito para eu dar minha opinião, é mais para ouvir a sua. Então queria ouvir se a sua graduação contribuiu para onde você está hoje, enfim, qual que é a tua opinião sobre isso? Não, perfeito. Cara, eu tomaria, Bruno, o seu ponto é ótimo, eu tomaria muito cuidado com esse discurso bonito de se vender, de, cara, não, sai da faculdade, pô, olha alguns exemplos aqui que saíram e tudo mais. Eu confesso que eu não sou, assim, e aí é um pouco menos minha opinião e um pouco mais dados, né? Se a gente pegar empresas que já valem mais de $1 bilhão e olharem para os respectivos fundadores, a cota que abandonou a faculdade eu não tenho o número na mão, mas é infinitamente menor do que a cota que fez faculdade. Então o dado mostra que pessoas que conseguiram chegar num nível de empresa mais elevado, a estatística prova que fizeram faculdade. Então, contra dados, eu acho que não existe argumento. O que eu acho que ainda é um gargalo importante, já falo como a faculdade contribuiu, que eu acho que é importante sim com a minha formação, é talvez os métodos de ensino que a gente tem aqui, sabe? E por que eu tô falando isso, assim? Cara,
sou super sincero em falar que eu não passei em nada no final do ano, quando eu prestei o vestibular. Mas consegui ser aprovado na pós de uma das universidades que tá ranqueada entre as top 10 de negócios do mundo. Mas por quê? O cara senta contigo e fala assim, mas peraí, me conta aqui, você quer entrar na pós, o que você já fez? Sabe? Então eu acho que assim, critério de seleção, hoje na minha concepção, não acho que avalia melhor aptidão. Questionável. É questionável. Eu acho que a jornada que você faz, a grade que você faz dentro de uma universidade hoje no Brasil, tem os meus questionamentos também, sabe? A nível de matérias, o que te obrigam, já vem pronto. Por que não deixar você fazer uma matéria de engenharia dentro de um curso que em tese é humano? Enfim, eu tenho alguns questionamentos sobre esse nível de formação, mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que contribui. Seja para construir um raciocínio mais lógico das coisas, seja para se tornar um leitor mais voraz, seja para assim, para alguns conhecimentos básicos de hard skills, eu não tenho a menor sombra de dúvida que contribui. No meu caso, eu fiz direito, como eu te disse, eu nunca exerci, mas cara, eu leio um contrato com mais maldade, eu discuto uma tributação de alguma das empresas com mais maldade, e isso aí, inegavelmente, sem a faculdade não seria possível. Eu penso numa linha parecida com a sua. Eu acho que o tema, quando eu defendo a necessidade de ter uma graduação formal, não é pelo que você aprende lá dentro. Eu fiz ciência de computação. Eu nunca usei equações diferenciais ordinárias na minha vida. Eu nem lembro o que é isso. Eu só lembro que foi uma coisa que me deu um certo trabalho para eu ser aprovado na disciplina. O ponto é que eu aprendi a aprender, eu aprendi a resolver coisas que o Google não resolve pra mim, entende? Então é aqui que eu fico um pouco, e aí tem o tema que você falou, desenvolver raciocínio lógico, é uma série de aspectos que te ajudam na sua vida como um todo. Então, na minha opinião, não tem muito a ver com as disciplinas, com a grade ali do que você aprende, mas tem mais a ver com isso, assim, com você aprender a aprender, com você aprender a resolver coisas que não é dar três perguntas pro Google, ele não vai te resolver, né? É isso. Bem legal. Deixa eu partir para uma outra pergunta aqui, um outro aspecto, e aí puxando o seu tema da primeira vez que você empreendeu nessa solução para academia, tá? Pelo que eu entendi, você acabou engajando alguém aí no meio do caminho para te ajudar a desenvolver. Como que foi isso? Você ajudou a desenvolver também? Você tinha esse conhecimento? Ou você engajou algum amigo? Como que foi essa jornada de trazer alguém junto contigo para criar a solução, para desenvolver, pôr no ar, enfim? Cara, no final do dia, eu sou muito do time que empreendedor tem que ser vendedor, assim. Cara, você abrir um código na minha frente, eu não sei... Cara, é capaz de eu escrever a vírgula no lugar errado, quebrar o código todo, enfim, não sei o que fazer. Mas eu acho que talvez o que eu tô aprendendo, não vou dizer que, sou um excelente vendedor, mas eu acho que a conclusão que eu chego é que, de alguma certa forma, eu sei vender. Então, assim, a ideia foi essa, cara, eu não sei codificar, não tenho paciência, Excel, eu tenho uma origem duvidosa no próprio Excel, então imagina pra codificar, mas, cara, eu vou vender pra alguém que esse negócio dá dinheiro aqui. E foi assim, aí, assim, a gente trouxe um desenvolvedor, sócio também, a gente trouxe mais um que era capitalista, e, de novo, sempre na ideia de, cara, isso aqui vai dar dinheiro. Bons fundamentos, bons números, porque eu tenho muito cuidado com quem só é inspiracional e não conhece, não domina os próprios números. Então eu falei, cara, peraí, eu conheço a conta da academia, dá pra pagar isso aqui por esse software, o aluno vai sair X por cabeça, já embutido na conta, isso ele põe no plano anual, não vai dar... Então, assim, tem que ter um racional, mas eu acho que é sempre essa história de, cara, o empreendedor tem que saber vender, assim, eu te falo que eu desconheço empreendedores que não são bons vendedores, porque no final do dia, ou você tá vendendo pro seu time que tá todo mundo indo pro lugar certo, ou você tá vendendo pros seus investidores que tá todo mundo indo pro lugar certo, ou você tá vendendo pros seus clientes pra você conseguir faturar. Então, eu não vejo muito como ser diferente disso, sabe? Então a ideia foi essa, assim, a gente trouxe um dev, a gente trouxe um sócio capitalista, e aí começamos a colocar de pé. Legal. E aí, imagino que no começo você não tinha condição de pagar grandes salários pro seu dev. Você trouxe ele no argumento, vira meu sócio aqui, vamos fazer esse negócio.
Cara, eu acho que quando você é mais moleque... Hoje tem vários termos legais, assim. Faz um vesting, um cliff, pô, vários contratos. Na época eu falei, cara, não posso pagar, toma tanto aqui. E é isso, você tem dinheiro aí pra sobreviver um tempo X e etc. E, assim, eu não tinha nem a malícia que hoje a gente vai pegando de falar, pô, peraí, se esse cara não entregar, eu tenho um contrato que... Cara, nada, papel de pão. Quanto tempo você precisa pra entregar essas telas que tá desenhada numa folha A4 aqui? E vambora. E assim foi. Foi uma experiência ótima, eu acho que muitos aprendizados, como eu te disse, não foi um exit de dinheiro, de pô, ganhar uma fortuna, mas eu acho que conceitualmente foi uma validação importante pra minha carreira, assim, de cara, porque de repente eu me vi saindo do cara que não passou na faculdade, ao passo que todos meus amigos tinham passado, pro cara que tava já faturando de maneira recorrente um valor relevante, pagando minhas contas, pagando minha própria faculdade e tal, então foi uma validação de conceito pra mim muito legal. Legal, boa. Então, queria aproveitar e puxar essa sua experiência que você adquiriu nesse momento. Como que isso te ajudou no seu business atual, né? Na CashGo, enfim. Como que isso contribuiu para você chegar até lá? Como que você enxergou a oportunidade desse novo negócio? E o que você traz de aprendizado de lá de trás? Boa. Eu acho que o que contribuiu... sempre a lógica de ver uma dor e pensar o que pode ser uma solução. E como é que a CashGo surgiu conceitualmente? A gente tem um sócio, eu tenho um sócio que é o Dani, e numa discussão, a gente falando assim, pô, o caso real da mãe do Dani, ela vive de imóveis alugados, né, e ela não tem crédito, não tem acesso a crédito a nenhuma instituição, a não ser o crédito que faça a alienação, né, que é o crédito com garantia de imóvel. E aí, assim, pra gente, como eu já vinha do mercado de crédito, do crédito consignado, e o Dani também, já tinha isso, a discussão era muito no seguinte sentido, cara, como que alguém tem um recebível que é recorrente, garantido por uma baita seguradora, porque hoje o contrato de locação, uma parte importante deles tem uma garantia de uma seguradora no seguro fiança, garantindo por uma seguradora, e nenhum banco aceita isso como lastro de crédito. Cara, existe uma dor, assim, essa pessoa faz o quê? Ela fica sem crédito ou ela aliena o imóvel dela? Essa é a opção. Então a gente falou, cara, dado que existe essa dor, e não deve ser só o caso da mãe do Dani, deve ter outras pessoas na mesma situação, porque muita gente vive de renda de aluguel, vamos entender se tem mercado para isso. E aí a gente pensou assim, cara, se o nosso público é vender crédito para locador, antecipar o recebível, o que a CashGo faz, assim, tentando contextualizar quem está assistindo, é antecipar o recebível de locação da pessoa física. Então o Bruno tem um imóvel alugado pro Pedro, ao invés dele esperar no mês a mês cair na conta dele, ele procura a CashGo e antecipa esse fluxo. E aí a gente mapeou essa dor do B2C. Aí depois a gente falou assim, cara, se eu quero atingir vários locadores, qual é o melhor caminho? A gente falou, cara, o melhor caminho é a imobiliária. Porque a imobiliária, ela vive de administrar locações ou de vender imóveis. Dito isso, se eu coloco uma imobiliária para dentro, ela me traz 1.000 locadores que eu posso oferecer antecipação de aluguel. Quando a gente sentou com a imobiliária, que foi o momento 2, para ver se aquilo ali parava de pé, fazia sentido, a gente descobriu uma segunda dor. Que a imobiliária virava pra gente e falou assim, cara, tá vindo um monte de Big Tech no meu mercado, aqui, trazendo um monte de solução nova, eu tô um pouco parado no tempo, eu tô perdendo minha base de locadores, o cara tá saindo de mim, tá indo pra outro lugar. Eu falei, tá bom. Mas se você virar pra ele e falar assim, cara, fica aqui na imobiliária X, porque eu vou te antecipar 24 meses de aluguel. Não é o diferencial pra esse cara vir, dado que o produto é novo? Não é um diferencial pra ele ficar, dado que ele vai estar... a imobiliária, que é quem ele nunca imaginou viabilizar crédito pra ele, vai estar viabilizando? A imobiliária falou, cara, é demais. Então eu falei, peraí, eu tenho uma dor aparentemente latente do B2C, que é o recebível de aluguel, não é lastro pra banco nenhum. E tem uma dor do B2B, que as imobiliárias estão precisando de produtos diferentes pra crescer carteira, captar e tudo mais. O que eu faço com isso? Construo um produto que eu distribuo no canal imobiliária. Então a imobiliária virou ali o meu correspondente para chegar nos locadores e viabiliza um crédito muito mais acessível, rápido e tudo mais para esses proprietários. Então acho que, contando um pouco de como surgiu, a gente puxou um fio de uma dor, que é, cara, isso não é lastro em banco nenhum, tem uma arbitragem aqui para ser feita. Batemos em outra dor, que é a dor do B2B, de cara, falta um diferencial, e aí saiu a CashGo. Eu acho que o que eu venho de aprendizados de últimas experiências pra essa, eu acho que assim, um time muito bem alinhado desde o início faz muita diferença, cara. Assim,
por mais que às vezes custe mais caro você ter um time de gestão extremamente qualificado, eu acho que você vai aprendendo que menos é mais nesse sentido. É melhor que talvez a tese de quem tem 50 estagiários, mas não tem ninguém mais sênior ali para fazer o negócio acontecer, que era um pouco do meu caso ali na primeira jornada. E hoje a gente já nasceu com um time muito mais estruturado. Eu acho que não se iludir com pequenos ganhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Trazendo um exemplo na academia. Quando a gente fechava com uma academia que tinha um nome importante em BH, cara, a gente achava que o nosso negócio estava valendo muito. Mas a gente não tinha cautela de entender o unit economics daquele cara. E que não necessariamente, só porque ele tem um nome, que ele vai me trazer um branding, que outras academias vão querer estar porque ele tá, essa conta fecha. Então, esse racional mais analítico, que eu acho que a gente aprendeu muito queimando margem lá no passado, eu acho que eu já nasci com ele aqui, sabe? De pensar o seguinte, cara, quem que é meu parceiro ideal? Eu tenho que fazer conta, eu não posso me iludir só porque é um cara de bom nome, etc. Eu acho que todos os outros aprendizados que são só na porrada, do tipo, o cara aperta sua mão falando, tá fechado, você projeta time por conta disso, mas, cara, fechado, infelizmente, é contrato assinado, com multa por saída. Então, todos esses aprendizados que eu acho que aí são mais micro, eu também trouxe pra cá, mas eu diria que os principais são esses, assim, cara, time forte no começo, e aí, cara, que abra participação, que enfim, dá um jeito, mas traz gente boa no início. Eu acho que gente boa sempre tem aquele discurso, empresa é feita de pessoas, gente boa sempre, tudo bem, mas no início é mais importante. Mais importante do que tudo, porque assim, senão não vai tracionar. E o segundo faz conta, cara. Faz conta, não se deixa levar pelos quick wins, assim, enfim, eu acho que a gente tem a tendência, quando tá começando, se iludir muito fácil, mas, cara, unit economics na veia, assim, sempre, e isso eu acho que é o principal que eu absorvi pra cá. Pô, sensacional. Cara, gostei muito do modelo de negócio de vocês, tentando resolver ali problemas das duas pontas, né? Me fala um pouco como foi a evolução desse negócio, né? Foi tranquilo a imobiliária comprar a ideia pelo simples fato de que, em tese, você estaria ajudando ela a ter uma base maior de imóveis locados através dela, porque você está antecipando o recebível do proprietário, ou você precisou usar alguma estratégia diferente? Você já comentou comigo que você está evoluindo um pouco suas linhas de produto, enfim. Me conta um pouco sobre a evolução dessa relação da perna B2B. Boa. Cara, eu acho que assim... No final do dia, a gente sempre acaba num fator determinante que é dinheiro na mesa, né? Então, era uma ilusão nossa a gente achar que a imobiliária toparia distribuir nosso produto de graça. E aí a gente, obviamente, montou um plano de rebate para eles, então isso ajuda. Mas eu diria, cara, que o rebate é importante, o financeiro é importante, mas a forma que a gente tem dado de educação para a imobiliária, de como ela vender, eu consigo mostrar para ela que ela ganha mais... Deixa eu mudar. Eu consigo mostrar para ela que ela ganha mais dinheiro vendendo bem a antecipação de aluguel como um argumento de captação, que uma vez que ela capta um proprietário, ela tem uma recorrência sobre ele, ela recebe o primeiro aluguel e os outros 29 ela tem um FII, né? Por conta da administração da locação. Eu consegui mostrar para ela que ela ganha mais dinheiro usando como captação do que propriamente no FII. Então, na hora que a gente conseguiu sentar com ela e falar o seguinte, olha, tem duas dores. Uma que você tá perdendo. Quanto custa você perder um proprietário hoje? Quanto custou pra você adquirir? Eu tenho meu captador. Cara, de novo, eu volto sempre pro ponto do número, de fazer conta, assim. Na hora que a gente sentou com o canal B2B e começou a fazer conta com eles, cara, quanto custa uma captação de proprietário? Você tem o captador, você tem o custo de divulgação em mídia social, você tem o custo da visita, você tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Se esse cara sai com 6 meses da sua imobiliária e vai pra uma Big Tech dessa, você perdeu dinheiro, concorda? Porque não se pagou ao longo do tempo. É o famoso LTV sobre CAC, mas eu sempre tomo cuidado com esses termos novos, a gente explica da forma raiz mesmo. Você perdeu dinheiro porque ao longo do tempo, a gente explica de uma maneira mais natural aqui. Então assim, na hora que a gente começou a mostrar isso pra ela, falou, cara, e se esse cara entra porque ele viu a antecipação de aluguel e quer fazer na sua imobiliária? Eu não faço, um detalhe importante, a CashGo não antecipa aluguel que não tem imobiliária no meio. Tá. Ela é meu fiel depositário, então ela recebe o aluguel do inquilino e me passa. Tá bom. Então até quando vem em mim, eu direciono para uma imobiliária.
Então a gente falou assim, cara, pensa agora no seguinte custo. O proprietário te procurou, seja por indicação da CashGo por causa da região, ou seja porque ele viu que tem antecipação de aluguel. Ele entrou. Ele fez 24 meses de antecipação, ele tá amarrado aqui dentro. Já se pagou o que você teve que investir. Então olha como é que ao longo do tempo... e mais o FII que eu ainda dou de retorno. E aí o pessoal começava a falar assim, cara, não tem por que eu não aderir. Porque os caras me entregam a tecnologia, tudo é nosso, marketing é nosso, jornada de contratação do proprietário é nosso, tudo é com a gente, a imobiliária só cadastra o repasse para CashGo. Falou, olha, os caras não me dão operacional, porque é só trocar a conta do repasse. Os caras me fornecem marketing, e a gente fornece marketing pesado, assim, eu falo às vezes internamente que a gente é uma empresa de tecnologia, mas também de comunicação e venda. Assim, a gente fornece um marketing pesado para imobiliária atrair proprietário. O cara segura o proprietário aqui, ele retém o proprietário aqui, então ele não só traz, então ele também capta. E a minha conta tá puxada, porque tinha imobiliária que mostrava pra gente que o cara bota 30 proprietários novos pra dentro e perde 50. Então, assim, na hora que a gente pôs na ponta do lápis, o cara falou, cara, não tem porquê eu não ter a CashGo aqui dentro. Não tem nenhum FII que ele paga pra gente, setup, nada disso, cara. É win-win. Mas só rodou na hora que a gente botou na ponta do lápis. Tá. Enquanto era, o João disse que vai aumentar a captação, cara... A imobiliária falou, tá bom, no dia que você me provar isso, ok. Na hora que a gente começou a chegar e falou assim, cara, eu tô com um case de imobiliária aqui, que aqui, ó, cresceu 15% a carteira de locação dela depois que ela implementou antecipação de aluguel. E a retenção aumentou em tanto. Aí o cara falou, peraí. Aí ele começava a comparar com os números dele e falava, opa. Então eu acho que no final do dia, cara, é número, assim, a conta tem que fechar, e aí todo mundo sai satisfeito, não é só ser um discurso bonito, mas a ponta do lápis tem que fazer sentido. Legal. E aí agora partindo para outra ponta, né? Para a ponta B2C. Você comentou que veio de uma realidade de uma família classe média, brasileira, etc. Como que você começou a estruturar a parte de funding da CashGo, né? De onde que veio os primeiros recursos para começar a antecipar, enfim, me conta um pouquinho essa história. Boa. Cara, eu acho que o funding para uma empresa de crédito é como se fosse o coração da empresa, né? Eu brinco falando internamente que assim, igual a empresa de tecido compra matéria-prima para transformar em alguma coisa, a gente compra dinheiro para vender dinheiro. Essa é a lógica de uma empresa de crédito. E aí no começo a gente teve a sorte de já nascer investido. Então, quando a gente estava desenhando o projeto, a gente já estava desenhando em conjunto com os fundadores de uma seguradora, que é vice-líder em seguro-fiança no Brasil, que é a Potencial. E o Daniel, que eu comentei, também já estava trazendo um outro grupo de ex-presidentes de banco para participar do projeto com a gente. E por motivos muito óbvios, né? A seguradora, por vender o seguro-fiança, tem um canal, tem expertise no canal imobiliário muito grande e acesso, e a turma de crédito em modelagem, motor, a quanto tem que ser e tudo mais. Então a gente teve a sorte de já nascer investido com essa turma. A gente fala que a gente já nasceu uma startup com governança, porque desde o primeiro dia que a gente fundou, a gente já tinha conselho de administração. Legal. Composto por esses dois grupos investidores nossos. Então o funding inicial das primeiras sessões vieram deles, né? A gente foi carregando para entender como é que era a inadimplência daquilo, como é que era a capacidade de originação, elasticidade de taxa, prazo médio, todas essas descobertas que você faz quando você começa a gerar crédito, até que no meio pro final do ano passado, no último tri do ano passado, a conta começou a ficar maior de originação, a gente falou, olha, já entendemos o nosso negócio, tá na hora de fazer uma emissão, e aí emitimos nossa primeira debenture, da qual foi muito curioso, porque 100% das cotas seniors ficaram no primeiro investidor que a gente apresentou, que é a Algme. Então, assim, a gente fez... Não dá nem pra falar que a gente fez um roadshow, assim, porque a gente foi pra Algme e falou, cara, vamos levantar a debenture, tem tanto disponível de sênior. Ela falou, cara, é tudo meu. A subordinada por opção a gente ficou, mas essa foi uma emissão de 20 milhões que já deve vir outra bem maior agora no meio pro final desse ano. Então, assim, o funding foi isso. No começo, carregamos o nosso balanço, suportado pelos nossos investidores, e agora, nesse segundo momento, uma debenture financeira já integralizada. Legal. E esses investidores te suportaram no início da operação também com a parte de montar time, montar produto, montar software, enfim, ou você correu em paralelo para buscar outra grana para fazer isso? Ou foi com recurso próprio? Como que foi?
Também na parte de equity, também na parte de estrutura e etc. Os aportes que a gente recebeu no início eram divididos entre equity, ou seja, dinheiro para estrutura, e funding, e aí depois agora o que a gente recebe é mais para equity, porque o funding já tem um veículo estruturado. Mas eu acho que o grande lance dos nossos investidores, cara, e eu sou extremamente grato por eles, eu vejo muito founder com a relação muito ruim com os investidores, que parecendo que tá jogando em time diferente. É que a gente tem o prazer de ter cabeças excelentes jogando no mesmo time. Então, assim, a gente... até fora do comum isso, a gente falava no passado com o conselho toda semana. Então toda terça-feira a gente falava com o conselho, levava algumas dores que não era clara pra gente e tinha um debate em cima disso. É quase um conselho operacional, assim, é um pouco menos estratégico do que o comum e passava pro operacional, mas é porque o negócio era tão novo, a gente tinha tanta descoberta pra fazer, que às vezes tem um cara que já presidiu um banco de varejo com a gente, o cara já tem o estalo do que aquilo pode virar, o que inadimplência deveria ser, enfim. Então, a gente teve o prazer de ter investidores que não aportaram só dinheiro para estrutura inicial e para funding, mas aportaram muito conhecimento pra gente, cara. Eu sou extremamente feliz com o conselho que a gente tem hoje. Legal. E o que você tem de expectativa desse negócio aí pros próximos, sei lá, 3, 5 anos? Onde você quer chegar? Cara, eu acho que planejamento de startup de 5 anos, a probabilidade de eu estar errado é 100%. Então, para não fazer uma futurologia, eu vou te falar o que é a minha tese, assim, o que o João enxerga, para onde eu tô olhando, o que seria o sonho grande. É a gente conseguir, de fato, virar um banco das imobiliárias. Hoje a gente fala tem que tomar cuidado com o termo banco, mas assim, um hub financeiro das imobiliárias, onde a gente consiga colocar produtos de crédito dentro desse canal que ajudem essa turma a fazer mais negócio, que consiga atender os proprietários, mais pra frente, quem sabe os inquilinos, os corretores e tudo mais, com um crédito eficiente, com um crédito rápido, com um crédito justo, e que aos poucos a gente vai ampliando essa gama de produto para ser o único fornecedor de crédito dentro desse canal. Mas hoje você já tá com outras linhas ou por enquanto é só a linha para antecipar aluguel? A gente tá começando agora com crédito com garantia de imóvel, então é o home equity, né? Então estamos fazendo um experimento muito provocado pela experiência dos clientes que vinham falando, cara, eu quero 200 mil reais de crédito, mas meu aluguel é 2. Então se eu antecipar 24 meses para esse cara, essa conta não vai fechar. Para não deixar dinheiro na mesa, a gente começou a colocar o crédito com garantia, tá começando a rampar, então tudo indica que vai ser nossa próxima aposta mais forte, mas já tem mais outros 2 ou 3 na prateleira ali pra gente preparar para lançar também. Legal, sensacional. Boa. Cara, e aí do ponto de vista de gestão mesmo do dia a dia ali, o que mais pega? Qual que é o maior dificultômetro para você ali? Cara, eu tenho uma particularidade, eu já tomei vários feedbacks nesse sentido e eu tenho tentado mudar, assim. Diria que se eu estivesse numa entrevista de emprego, quando perguntam qual é a sua característica ruim, eu falaria essa. Cara, eu gosto muito do operacional. Eu não consigo... Eu tô em todos os grupos com as imobiliárias até hoje, assim, todos. A gente tá em todos os estados do Brasil, a gente tem imobiliárias, são mais de 400 imobiliárias parceiras. Eu tô em todos os grupos que o comercial tem com as imobiliárias. Então, eu diria que o mais difícil pra mim nesse momento é sair um pouco disso, sabe? Porque, cara, eu vejo às vezes uma imobiliária levantando a mão falando um processo que não tá rodando bem, eu quero entrar. E assim, qualquer livro de gestão que você lê no mundo vai falar que tá errado, eu sei que tá errado. Mas lidar com isso, porque a operação tá crescendo muito rápido, a gente vem crescendo 20%, 20 e pouco por mês aqui, então tá crescendo muito rápido, tá na hora de começar, que era o desafio diferente do ano passado, onde você tem que estar muito ali colado na operação, então tá na hora de começar a desgrudar disso, dar mais autonomia para os nossos coordenadores, respirar e dormir tranquilo que o problema vai ser resolvido e enfim, olhar um pouco mais pro estratégico. Então eu diria que hoje um dos meus desafios que eu acordo todo dia e eu vou fazendo reflexões do tipo, eu vejo um problema explodindo, é um combinado que eu fiz comigo. Eu olho para esse problema, tento refletir 30 segundos se eu preciso de fato entrar, se é a coisa mais importante que eu deveria estar fazendo, antes de entrar ou não entrar. Então esse exercício está sendo um desafio, e aí é uma particularidade minha, cara, eu tenho isso de querer pôr a mão e falar assim, cara,
ninguém tá resolvendo isso, tem 2 horas, me dá aqui. Mas, porra, peraí, você devia estar falando com o investidor. Eu sei, mas, cara, eu não vou deixar minha imobiliária sem saber porque que ela recebeu uma comissão menor. Então, acho que esse é um desafio. E eu acho que o segundo desafio, cara, entrando na etapa que a gente tá, é conseguir integrar bem todas as coordenações e todas as lideranças, assim. Eu acho que o desafio... Obviamente, sempre tem o desafio de escala e de crescimento. Crescer 20% por mês a vida inteira não é óbvio. Então, em algum momento, isso vai se tornar um desafio mais latente. Mas hoje, eu acho que o meu papel também tá muito no... Além do crescimento, conseguir fazer com que a mesa de operações, então a liderança da mesa de operações que quer operar, quer dar crédito, entenda a dor da mesa de crédito, entenda a dor do financeiro, para que eles falem a mesma língua, para que eu não tenha um comercial querendo fazer operação a todo custo e capotando a inadimplência no outro lado. Que eu tenha um marketing que conheça a dor do time de B2B e saiba que não é só enfiar dinheiro em mídia digital para trazer imobiliária, tem que trazer qualificada dentro do perfil que a gente aceita. Então, assim, fazer com que todas as lideranças de todos os setores olhem para o mesmo lado, em originação, em perfil de imobiliária, em crédito e tudo mais, eu acho que é o grande desafio aqui. E você tem algum tipo de rotina para estimular esse tipo de engajamento conjunto ou não? Cara, tenho. A gente sempre tem os rituais aqui de KPIs mensais. Então, todo mês a gente junta todas as lideranças para apresentar os indicadores chaves, por que tá subindo, por que tá caindo e como que os outros líderes que estão assistindo poderiam contribuir. Então, assim, é uma dinâmica muito legal, porque crédito leva a bola falando, olha, poderia estar assim, poderia estar assado e tudo mais. Então, essa é uma dinâmica legal. Semanalmente, eu falo com todas as lideranças, então tem o alinhamento tradicional de kickoff de fechamento da semana, e de 15 em 15 dias a gente faz a integração entre comercial e marketing. Tá. Então, cara, como é que tá a qualidade do lead que você tá mandando, como é que tá a qualidade da conversão do que tá recebendo e tudo mais. Então, assim, são rotinas de integração. O canal é muito aberto entre eles, então eu vejo os coordenadores já resolvendo muita coisa entre si, mas eu acho que garantir um time bem entrosado não deixa de ser um desafio, mesmo tendo gente muito boa. Legal. Boa. E, cara, como é que compatibiliza tocar uma empresa que cresce seus 20% ao mês, com investidor, com não sei o quê, com todos esses desafios de gestão, de entrosar time, etc. E a vida pessoal? Aquela história de ir pra academia, como que fica isso aí? Cara, assim, eu sinceramente não tenho distinção, Bruno, de vida pessoal e vida profissional, não consigo. Tem gente que fala que é saudável, tem gente que fala que é isso mesmo e tal, mas eu não consigo, assim, tá desligado da empresa. Mas, curiosamente, cara, eu tenho minhas coisas que são inegociáveis, assim. A primeira delas é meu trabalho, assim, então qualquer coisa que eu sentir que vai interferir na minha capacidade de performance no trabalho, eu corto da minha vida. E isso pode incluir relacionamento, qualquer coisa, cara, que eu sentir que vai impactar na minha performance no trabalho, eu corto. Esporte pra mim é inegociável. Eu brinco que eu faço triatlo, então a minha maneira de descansar é pedalando, nadando, correndo. É assim que eu alivio minha cabeça. E família pra mim é inegociável também. Então, assim, eu sempre monto meus cronogramas aqui, e aí por isso que eu falo que o trabalho dita muito a regra do jogo pra mim, porque em cima de um cronograma de trabalho, eu vou encaixando esses outros 2 pilares, que é família e esporte. Esses 3 pratos eu tô equilibrando bem, assim, eu confesso que eu não carrego nenhum arrependimento, mas eu diria se falar, cara, se é um cara que tem vida pessoal, de, tá no Carnaval do Rio, tá na balada, cara, isso é zero pra mim, isso não existe na minha vida, definitivamente. Não tem espaço, justamente porque tá dentro das caixinhas das coisas que eu sei que vai prejudicar minha performance no trabalho. Então, eu tenho meus 3 pilares inegociáveis e todo o resto entra num secundário que eu nem olho. Sensacional. E esse nível de disciplina, você sempre teve? Você aprendeu a ter? Como que você despertou com isso? Cara, começa a faltar tempo, o dia começa a ficar curto, você vai aprendendo a ser mais organizado, assim. Eu acho que eu sempre fui um cara extremamente desorganizado. Então, confuso com as coisas, aquele cara que perde passaporte em casa, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então, sempre fui muito assim. E aí, começa a faltar tempo, você chega no final do dia, você viu que você não fez nada, e foi até um toque que um sócio meu me deu, falou assim, cara,
você vai fazendo as coisas, meio tratorzão, assim. Chega no final do seu dia e lê tudo que você fez, vê se tem algo relevante. Quando eu comecei a fazer esse exercício, eu tinha resolvido, assim, o problema da água da África, mas eu não tinha feito nada de fato pra empresa ali relevante, porque você vai se perdendo em um monte de coisa que não estão ligadas ao seu core e não consegue fazer nada importante. Então, depois que eu comecei a organizar esse tipo de coisa, cara, eu chego no meu final do dia, eu listo todos os checks que eu dei ali e falo, cara, aqui, dentre esses checks, tem algo de fato relevante pra empresa? Cara, é só coisa relevante. Porra, puta dia. Tem nada relevante. Eu resolvi qualquer coisa. Eu resolvi, assim, o presente da minha mãe do aniversário de 2036, mas não resolvi nada relevante pra empresa. Então, eu comecei a fazer esses comparativos pra medir a minha própria produtividade. Falei, cara, tá errado. Preciso ter horário pra tudo. Preciso pôr no modo avião enquanto eu tô em reuniões importantes, porque senão eu desfoco, vou olhando pra segunda tela. Então, acho que você vai se disciplinando ao longo do tempo. Se eu falar que eu já vim assim de fábrica, é mentira. E você faz ainda essa avaliação do que você fez no dia até hoje? Todo dia, cara. Todo dia. Todo dia. Eu fecho o dia, a gente usa o Slack na empresa. Eu fecho o dia, todo check que eu dou, eu me mando por conversa no Slack. Tá. Então eu fecho o dia, eu leio aquilo e falo, cara, baita dia ou péssimo dia, onde eu errei, amanhã por onde eu começo, e já começo a montar o dia seguinte. E eu faço muito isso, assim, eu fecho o meu dia montando o dia seguinte, então quais são os checks que eu preciso dar, e cara, vou te falar, parece detalhe simples, mas pra mim é o que funciona, senão o João fica perdido. Eu começo uma tarefa, eu tenho déficit de atenção, então eu começo... Quer dizer, tá na moda falar que tenho déficit de atenção, talvez eu só seja desorganizado mesmo. Mas eu começo uma tarefa, aí bato o olho em outra coisa e falo, puta, tem que responder isso aqui, porque me parece mais urgente, então pra eu não me perder essa dinâmica, eu não largo. É uma rotina que eu não abro mão. Pô, sensacional. Baita dica. E o que você diria pra alguém que quer empreender, que tem essa vontade, enfim, que dica que você daria pra estimular, enfim, ou onde prestar atenção? Cara, eu acho que assim, existe muita coisa clichê, né, nessa pergunta, né? A gente pode falar um monte de coisa de, brilhos nos olhos, tudo isso que o pessoal fala. Mas o que eu acho que faz diferença, o que eu acho que faz diferença, pelo menos pra mim, assim, cara, é raça mesmo, não tem... É diferente de brilhos nos olhos, porque eu não tô sempre feliz pra caramba, pra falar a verdade. Não tô sempre com o olhinho brilhando, falando, nossa, que negócio legal. Às vezes eu tenho que resolver um puta de um problema gigantesco que meu olho brilha zero em fazer isso. Só, cara, é raça, é fome, é um negócio que você fala assim, cara, eu vou resolver isso, porque se eu não destravar isso, eu não chego naquilo que brilha meu olho. Então, assim, eu acho que... a principal característica que me ajudou até aqui, e por isso que quando eu falo do sistema de avaliação do sistema de ensino, quando eu fui entrevistado para as universidades de fora, a mensagem que eu passei e que eu vi que funcionou cara, meu inglês é de origem duvidosa aqui, não vou captar tudo que o professor vai falar, para ser sincero, mas eu garanto que eu vou perguntar algo todo dia, cara. Porque, assim, a fome é demais, a raça é pesada aqui, assim, não derruba. Então, cara, tem essa raça, tem essa fome, a coisa meio trator mesmo. Às vezes dá pau, às vezes você passa o trator e você fala, nossa, cara, deveria ter ido mais devagar. Mas o que eu diria é que, assim, cara, ninguém segura fome, raça e tratorar as coisas, entendeu? Não segura. Porque se você for na vibe do brilho no olho, às vezes você não tá com brilho no olho não, cara. Às vezes é uma naba que você tem que resolver. Tem que fazer. E tem que fazer. E aí o que prevalece é o tamanho de sua fome, é o tamanho do seu trator. Então eu acho que pra quem tá começando, eu me diria isso, cara. Qual que é a sua capacidade de atravessar tudo e boa. E eu acho que assim, de aprendizados, faça conta. Não se apaixone por ideia, não se apaixone por, enfim, por boas vendas, por bons negócios, sem garantir que você fez conta ali se aquilo ali fecha. Legal. E você tem algum hábito de leitura, alguma coisa que te ajuda, assim, a se organizar, a ter uma melhor gestão do seu negócio? Ou é mais aprendizado com o seu círculo de sócios, de investidores? Como que é isso pra você? Esse processo de aprendizado mesmo. Boa. Cara, eu sempre gostei de ler, assim, tem vários livros que eu acho que são fundamentais, são super legais. Mas eu sempre fui do time da prática, assim, até por isso da criação da confraria. Eu sempre fui da política que o problema que eu tô passando, alguém no mundo já passou. Cara, não é possível que hoje você tenha um problema na empresa que alguém no mundo nunca passou. Aí tem a distância entre você saber quem passou
e chegar lá pra falar com ele. Mas uma certeza eu tenho, qualquer problema que eu tô passando hoje, alguém já passou. Então, a minha política de aprendizado sempre foi essa, cara. Qual é o problema que eu tenho, o que eu quero aprimorar, quem já passou por isso, como é que eu chego nessa pessoa pra ela me ensinar o que ela fez quando ela passou por isso. Esse pra mim sempre foi o melhor caminho. Eu brinco que assim, meus melhores aprendizados foram no vinho, foi tomando vinho com quem fez o que eu quero fazer, ou com quem chegou onde eu quero chegar, e assim, nem nas experiências das universidades internacionais que eu tive a grata oportunidade de fazer, eu aprendi tanto que com quem resolveu o problema que eu tô tentando resolver. E você montou a confraria pra isso mesmo? Pra isso, cara, a história da confraria, trazendo super curto aqui, eu já tinha voltado pro Brasil, já tinha ido estudar fora e voltado, e eu falei, cara, não é isso, assim, claro que o conhecimento valeu muito, super legal, as duas universidades incríveis e tal, mas assim, eu falei, cara, não é isso, eu quero ouvir o cara que de repente mudaram a alíquota do imposto dele e fizeram uma súmula vinculante que ele tem que pagar o passado. Eu quero ver esse cara. Porque assim, como é que você toca o business depois que você foi tributado a vida inteira de um jeito, de repente, custa o Brasil, né? Mudam uma forma de tributar e fazem um efeito para vincular lá atrás. Eu quero ver esse cara. Eu quero ver o cara que tá competindo num marketplace com quem não emite nota, com o pequenininho ali que não emite nota, não recolhe um ICMS às vezes de 18%. E aí, o que esse cara faz para bater de frente e fazer as coisas certinhas? Então assim, desse ímpeto de falar de fato com quem faz, veio a confraria. A gente falou, cara, não é possível que não existe um grupo de jovens tão inconformado quanto eu, que queiram trocar as dores que estão tendo e receber alguém que já fez algo que a gente tá passando. Daí surgiu a confraria, cara. Bateu isso tudo no liquidificador, botou umas taças de vinho e daí surgiu a confraria. E vocês têm isso em que recorrência? Cara, hoje a gente tem feito uma vez a cada 2 meses. Tá. Já passaram 55, 56 CEOs pela confraria. A gente faz uma vez a cada 2 meses, a gente diminuiu um pouquinho a frequência, pelo menos com convidados. Mas acabou que viraram os meus amigos, viraram a minha família de negócios e de relações sociais também. Então eu tenho muita oportunidade de trocar com quem tá dentro e também tá num estágio parecido ou algo nesse sentido. Legal, sensacional. Cara, achei incrível o papo, obrigado, gostei bastante. Como é que a turma te segue? Você tem rede social? Você é um cara bem disciplinado, trabalha, não sei o quê? Ou rede social é uma dessas coisas que, pô, vai impactar na minha performance e eu tô fora dela? Cara, eu tenho uma política de rede social que é engraçada, que assim, meu Instagram é @jv.palhares, sou mais low profile ali, mas falando de produtividade, eu fiz a experiência de silenciar todo mundo no Stories. Tá. E cara, eu comecei a ver a média de tempo que eu ficava no Instagram, por conta do delta de ver Stories, era 40, 50 minutos dia. Cara, hoje 40, 50 minutos a gente grava um podcast. Então assim, eu tenho, @jv.palhares, mas assim, sou mais discreto ali, entro pra colocar alguma coisa da empresa e tal, não sou tão ativo, mas eu acho que se puder fazer uma publicidade, se for pra seguir alguma coisa, @cashgo.oficial, sendo locador de imóvel ou não, pra gente é sempre bom ter um quórum que acompanha ali, até porque a gente faz live na CashGo de educação financeira, fizemos ontem de inteligência artificial, então acho que quem quiser encontrar, aí sim tem mais conteúdo meu pelo da CashGo. Boa. Repita aí então as redes da CashGo. Boa, é @cashgo.oficial. O site, para quem quiser conhecer, é www.cashgo.com.br. E, enfim, por ali fica fácil de me achar também. Legal, sensacional. Obrigado. Valeu, Bruno. Muito prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. Valeu. Valeu.